Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Eu quero fazer mais um vídeo aqui e dessa vez comentando, ou respondendo na verdade, a pergunta do Nalisson Vasconcelos, né, que é um irmão aí já inscrito no canal e acompanhou também a live de ontem com o pastor Alex Castro. Eu já respondi, não é, basicamente, o pastor Alex também, essa pergunta dele, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais sobre, não é? Ele perguntou aqui como usar os símbolos de fé na pregação, né? Então, realmente é uma pergunta muito relevante. O pastor Alex explicou, né, como ele faz, o que é admirável. Não é uma coisa comum entre muitos presbiterianos, isso é fato. Mas ele tem essa postura de estar sempre citando as confissões, não é? Os artigos, isso é importante. Eu conheci outros pastores presbiterianos fiéis, confessionais que faziam isso também, não é? Então, é algo que deve ser valorizado, tá? Se você tem um pastor reformado, não é? E no caso presbiteriano, que faz isso, que sempre está apontando para os padrões de fé da igreja, este homem é um homem fiel e honesto, tá? Então, louve a Deus por sua vida e o ajude. O ajude muito. No nosso caso, das igrejas reformadas de tradição continental, né, especialmente as holandesas, nós temos a prática de pregar, né, usando o catecismo. Né? Essa prática começou no próprio século XVI, no próprio século em que o catecismo foi elaborado, certo? E o objetivo, não é justamente fortalecer a congregação, né, as congregações locais com a consciência reformada, com a doutrina reformada. É claro que nós fazemos catequese, então a pessoa passa pelo processo comum, vai começar a visitar uma comunidade, fica indo durante algum tempo e depois manifesta interesse em se tornar membro, e aí encaixamos na classe de catecúmenos e a pessoa vai aprender, tirar suas dúvidas. Mas veja, apenas passar por catequese e depois, digamos assim, não tocar mais no assunto do catecismo, nas doutrinas, nos documentos confessionais, vai fazer inevitavelmente com que aqueles membros, não é, que chegaram eles acabem perdendo um pouco de referência, né? Eles acabem se afastando da confessionalidade. Eu já tive que, às vezes, conversar com uma pessoa, não é, que não era um membro da igreja, mas já estava congregando há um bom tempo, congregando mesmo há um bom tempo, não é, e disse que já tinha feito até catequese, só não tinha se decidido ainda para se tornar membro, não sei porquê. Mas eu perguntei sobre a transformação de unidade e a pessoa, o que é isso? Isso pode acontecer também com membros da comunidade, né? Então, a prática de pregação catequética é uma grande bênção que dá, não é? Com certeza, irmãos, identidade confessional. O que falta demais hoje. Um dos grandes problemas que vemos aí, não é? Nesse contexto de calvinismo no Brasil, é justamente isso, falta de confessionalidade. Tanto por líderes desonestos que mentiram na sua ordenação, como também por membros comuns da igreja que aprenderam a serem espíritos livres, não é? A interpretar a Bíblia de maneira livre, do jeito que querem, não é? E acabarem rejeitando as confissões reformadas, as confissões da igreja, como se fossem documentos sem tanta importância e como se não tivesse autoridade, né, para ele, que está ali, né, fazendo parte daquela comunidade, daquela igreja. E tudo isso mostra um espírito de revolução, né? Algo que é abominável, né, e que não cabe no contexto reformado. Isso não faz sentido, mas acontece muito aqui. Então, é muito normal no Brasil as pessoas se identificarem com o calvinismo sem terem noção da sua confessionalidade. As pessoas acham que calvinismo é simplesmente a ideia de um homem, né? Eles não conseguem compreender que o que é chamado de fé reformada, o calvinismo, isso foi construído, né, basicamente nas confissões reformadas, né? Então, uma coisa é o que Calvino escreveu e outra coisa bem diferente, não é, é o que Calvino escreveu para a igreja. Então, por exemplo, eu até fiz essa comparação para os irmãos entenderem. Uma coisa é o trabalho de Calvino, primoroso, né, as institutos da religião cristã, bem como seus comentários, não é? São trabalhos excepcionais, mas algo que, não é, como reformados colocamos em maior conta, não é? É a Confissão de Fé francesa, por exemplo, a gaulesa, não é? Ou de La Rochelle, como alguns dizem. Veja, eu não subscrevo a Confissão de Fé francesa, não é? A confissão foi feita naquele contexto, para aquela comunidade, para o pessoal de língua francesa, e nós acabamos herdando a Confissão de Fé belga. Mas basta você fazer uma comparação com a Confissão de Fé belga, Guy Debray,
e a Confissão de Fé francesa, Calvino. E entenda que para a igreja naquele contexto, né, e se houvesse hoje uma igreja que sobrescrevesse aquela confissão de fé elaborada por Calvino teria muito mais autoridade do que as institutos da religião cristã, ou do que os seus comentários bíblicos. Entende? Então, essa é uma grande diferença, porque a confissão de fé, nesse sentido, ela foi avaliada e recebida pela igreja. Não é simplesmente um teólogo particular definindo ou explicando certas coisas da fé. Não. Tá? Então, isso, você coloca a confissão em um nível muito mais elevado. O ponto aqui, então, é compreender que nós usamos, então, esses símbolos de fé e as igrejas reformadas têm uma grande bênção, que é essa prática de pegar esses símbolos de fé, não é? E, no caso, o catecismo de Heidelberg, que foi feito para isso mesmo, não é? Para ensinar em casa, né? Para o pastor ensinar para os jovens da igreja, os membros da igreja na classe de catecúmenos, mas também para que a família pudesse usar em casa, mas também para que a cada domingo do ano, não é, a igreja tivesse uma exposição do catecismo. Para pensar, nós começamos, não é, a cada primeiro domingo do ano, né, no dia do Senhor 1 do catecismo. Ele foi organizado justamente para isso. E então nós temos no catecismo um maravilhoso resumo de toda a doutrina bíblica, não é? Então nós começamos a ensinar todo o início, não é? Já na introdução, dia do Senhor 1, sobre o nosso consolo realmente, né? Nós lembramos disso, depois vamos para aquilo que nós precisamos saber para viver no consolo verdadeiro. E aí entramos na primeira parte do catecismo, para aprender sobre os nossos pecados e miséria. E depois sobre a obra de Cristo, que é uma exposição do credo apostólico, não é? E depois aprendemos sobre sacramentos, aprendemos sobre os mandamentos, né? A nossa parte da nossa gratidão da oração, por exemplo. Não é? Então, durante todo o ano, né, membros de igrejas reformadas ouvem pregações catequéticas onde, nesse sentido, a doutrina reformada bíblica é exposta, é explicada. Entende? Então, a vida inteira, como membro de uma igreja reformada, a pessoa não vai ficar limitada apenas àquele primeiro encontro na classe de catecúmenos. Não é? Então, aquele aprendizado das confissões não vai ser interrompido, não é? No trabalho das igrejas reformadas. Os membros terão acesso a essas doutrinas sempre. Imagina você que cresceu numa igreja reformada, não é? E você está com seus 30 anos, você nasceu ali como filho da aliança, então você foi, catequizado em casa, na igreja, e você cresceu, e tornou-se um adolescente, e você aprendeu, e uma hora você, com responsabilidade, assumiu a sua fé, não é? E, sei lá, está com seus 30, 40 anos. Tenta imaginar, não é? Então, a quantidade de anos que a pessoa passou ouvindo pregações catequéticas. Não é? Tenta imaginar como que essa pessoa tem uma mente rica no conhecimento da fé reformada. Irmãos, isso é muito importante. Eu digo que hoje é muito e muito necessário mesmo, tá? Eu realmente amo muito a tradição reformada, especialmente a tradição continental, porque nos traz essa grande bênção que é aplicar esse documento. O Catecismo de Heidelberg, ele é muito pastoral. Ele foi feito realmente para ter uma linguagem simples, acessível, e os membros, não é, encontrarem consolo. Então há sempre reflexão. Imagina que nós começamos o ano justamente ensinando sobre a depravação do ser humano. Não é? E nós somos, às vezes, encurralados com perguntas e respostas. Não é? Eu digo, para quem está ouvindo, né? Sempre lembrando do Evangelho, sempre lembrando da razão para a nossa gratidão. Nós aprendemos sobre como nós somos pecadores, que nós somos os responsáveis, que nós somos os culpados, mas que Deus, por sua misericórdia, providenciou um mediador, então aprendemos sobre esse mediador. Não é? Então nos aprofundamos em cada aspecto da obra de salvação de Cristo. Aprendemos sobre o sacramento, sobre a aliança, sobre tudo, irmãos. Aprendemos sobre os mandamentos da lei de Deus, sobre a oração como a parte mais importante da nossa gratidão a Deus. Então, todos os anos nós temos uma exposição, por meio do catecismo, da depravação total, da obra de Cristo como uma exposição do credo apostólico, não é? Dos 10 mandamentos e também da oração do Pai Nosso. Não é? Tenta imaginar, então, durante anos, não é? Ouvindo, aprendendo a grande riqueza teológica que há no coração, na mente de membros de igrejas reformadas. Estão realmente atentos a isso. Então, assim, é uma grande bênção. Eu espero em Deus que cada membro de igreja reformada
entenda isso de fato e aprenda e aproveite realmente e louve a Deus por perceber isso sendo mantido com fidelidade nas igrejas. É uma grande bênção, tá? Eu sei que não é prática presbiteriana a pregação catequética, né? É até bom compreender isso porque, entenda, a doutrina que está no catecismo, nós subscrevemos como explicação fiel da fé, né? Então, obviamente, não há problemas em usar o próprio texto do catecismo para expor isso para a igreja. Porque nesse sentido seria um tipo de pregação temática, embora estaremos expondo a doutrina, a sã doutrina. E os textos são usados, não é, os textos base ali, são usados justamente para mostrar, não é, aquela verdade na Escritura. Ou seja, o catecismo é uma janela para a Bíblia, realmente. Não é? Então nós nos concentramos em expor o texto da palavra de Deus. Não é? E isso, tenta imaginar, a vida todinha os membros ouvindo a pregação catequética, eles estão então tendo contato com a Escritura Sagrada, não é? E com o texto do catecismo e fazendo sempre essa referência, essa ligação. Olha só como o nosso catecismo é fiel em explicar a palavra de Deus. Olha só como o nosso catecismo não entra em contradição com a palavra de Deus. Então é uma grande riqueza. Uma riqueza necessária para nós hoje. Muito necessária. Tá? Então eu sei que não é prática presbiteriana a pregação catequética, certo? Eu não sei exatamente porquê, mas foi assim que a tradição presbiteriana se desenvolveu, né? Mas eu elaborei um catecismo, na verdade não elaborei, né? Eu só organizei, na verdade, né, o breve catecismo de Westminster, usando como modelo o catecismo de Heidelberg, né? Ou seja, eu dividi as perguntas e respostas, não é, por temas e consegui fazer isso em 52 sessões, para ficar exatamente como o catecismo de Heidelberg. Eu vou deixar o link na descrição, certo? Para vocês baixarem um PDF aí e depois digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, não é? Quem não tem a prática, de repente pode começar a usar agora. E em algum momento eu vou usar, não é, o breve catecismo de Westminster, do jeito que eu organizei, na comunidade, né? Eu acho que é curioso mostrar, não é, também para os irmãos as tradições irmãs que nós temos, tá? Então eu acho que vale muito a pena, certo? Então fica aí a dica, eu espero ter falado um pouco melhor sobre isso, tá? Essa é uma forma de usar os símbolos de fé na pregação, como o pastor Alex falou, não é? Sempre citando, não é? A nossa pregação reformada, a pregação expositiva, não é reformada, de fato, ela é confessional também. Então, não há nada melhor do que aproveitar a própria pregação para fazer referência. Muitas vezes eu estou pregando, não só em pregações catequéticas, não é? Eu geralmente faço isso no domingo pela manhã, mas às vezes um outro sermão está fazendo a exposição de um texto específico da palavra de Deus, e aquele texto tem explicação em alguma confissão reformada, eu uso. Uma vez eu estou citando, por exemplo, até a Confissão de Fé de Westminster, estou citando às vezes os cânones de Dort, quando o assunto, não é, tem a ver com isso. Então isso é importante, não é, para que a comunidade sempre esteja atenta, não é, e consciente de seu padrão confessional. E assim, se somos zelosos nesse sentido, os membros da comunidade não vão ficar, sabe, à toa. Esse é um grande perigo, irmãos. E temos que realmente vigiar com relação a isso, tá? Sejamos zelosos, então, por nossas confissões, não é? E sempre mostrar à comunidade como que elas são fiéis, para que não haja o que tem acontecido hoje, não aconteça o que tem acontecido hoje, né? Que é esse desprezo triste que muitos têm pelas confissões das suas igrejas, não é? Isso é lamentável. Me corta o coração ver, né? Às vezes eu leio comentário aqui de presbiterianos ou de outras comunidades reformadas, as pessoas falando sobre mas isso aí é documento antigo, isso é coisa do século XVII, século XVI. Isso é triste demais, porque mostra ignorância, arrogância, desprezo, falta de identidade e tudo que não presta, na verdade. Tá? Vamos lutar contra isso, trazendo sempre à tona, né, os nossos padrões confessionais. Não é? Tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado. E não se esqueçam, para matar a curiosidade de como está esse breve catecismo de Westminster, organizado como o catecismo de Heidelberg, né, em 52 sessões. Então, por favor, baixem aqui e também deem a sua opinião, o que é que vocês acharam, tá? É só uma sugestão para vocês, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.